Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse início de semestre para o segundo semestre, primeiro Flex. A coordenação vai passar alguns lembretes de procedimentos essenciais aí para o bom andamento do semestre e logo na sequência haverá a aula do professor Jossan. Tá, pessoal? Então vamos ali ao quadro, deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o professor Flávio Carraro, sou arquiteto, especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, mestrado em Engenharia de Edificações e Saneamento. Feitas as apresentações, pessoal, dando início ao semestre, eu gostaria de lembrar de algumas leituras obrigatórias, aquelas que orientarão o teu semestre. Por favor, ali no quadro, alguns lembretes de qual leitura é obrigatória. O guia de percurso, pessoal, fala sobre o curso, as ementas, a carga horária, bibliografia. Então, o guia de percurso vai falar sobre o curso. O manual acadêmico, ele instrui o aluno em relação às atividades, por exemplo, pedidos de segunda chamada, amparo, e situações que têm a ver com a vida do acadêmico. Essa leitura aqui é essencial, vai pedir alguma coisa em relação à prova, avaliação ou aula prática, via manual acadêmico que você obterá as informações. Calendário acadêmico consta no site unoparead.com.br e você tem também o cronograma. Esse cronograma ele está no AVA. Então logo você abre ali o semestre, consta o cronograma. Tem uma grade ali constando todas as atividades e as datas respectivas. Além disso, você tem a linha do tempo, você tem uma linha em que estão as atividades vinculadas dentro do AVE. Dentro dessas caixinhas possuem as datas descritas para cada atividade. Então você tem essa mesma informação em dois momentos essenciais ali. E tutoriais, na medida que for acontecendo alguns procedimentos do semestre, normalmente por pop-ups aparecem aí no teu AVA. Então logo você faça o login, insira a tua senha, entre alguns tutoriais específicos, dependendo da informação que seja necessária passar. Então, pessoal, aqui estão leituras obrigatórias que você precisa desenvolver. Eu gostaria de lembrar em relação ao ensino presencial conectado. Existem algumas atividades que você precisa cumprir presencialmente. Um exemplo é as provas presenciais e também as aulas práticas. As teleaulas e aulas-atividades contam com presença. Então, essas atividades são presenciais. Também tem a parte conectada, que você precisa desenvolver a leitura das webs, o desenvolvimento das AVs, participação de fóruns e eventuais chats que aconteçam nas teleaulas e aulas práticas. Então, fiquem atentos que tem atividades presenciais e atividades conectadas. Por favor, pessoal, então prestem muita atenção. Em relação ao conteúdo, os professores, na hora de formatar as atividades da disciplina, eles consideram toda essa plataforma que eu vou mostrar no slide agora, dos materiais que você tem como suporte ao estudo das disciplinas. Por favor, ali no slide. Então aqui está toda a plataforma que o aluno precisa observar para desenvolver a disciplina. Então os professores, na hora de trabalhar as disciplinas, considerarão, para efeito de cobrança em prova, a relação desses materiais, dessas atividades, para que você obtenha as devidas competências e habilidades da disciplina. Então prestem muita atenção nisso. Outra situação que eu quero passar também, pessoal, é em relação à estrutura do semestre. O semestre, ele normalmente acontece com 3 ou 4 disciplinas, mais os seminários. Então, todas essas disciplinas possuem atividades
obrigatórias. Observem na linha do tempo, ali no seu AVA, quais são as datas limites. É essencial que isso seja observado. Montei um esqueminha bem rápido ali para você compreender e vou esclarecer algumas dúvidas sobre qual é a estrutura do semestre. Por favor, ali o quadro. Você tem, normalmente, as 3 disciplinas ou 4 disciplinas, dependendo do semestre que você estuda. E essas disciplinas você terá a atividade avaliação virtual 1, avaliação virtual 2, provas presenciais. E aí, todas as disciplinas possuem mais ou menos essa estrutura em relação à atividade básica. E, de uma maneira interdisciplinar, ao final do semestre, mas que já vai encontrar disponível ali no teu AVA para começar a pesquisa, possuem as produções textuais individual e textual em grupo. Pessoal, eu queria ressaltar uma coisa. Toda disciplina, obrigatoriamente, está vinculada a uma produção textual. Por que que eu estou fazendo essa observação? Caso você seja aluno de adaptação ou aluno de dependência, cada disciplina que você, por exemplo, vier a ficar em independência, obrigatoriamente vai fazer com que a produção textual e a produção textual individual e textual em grupo esteja vinculada a essa disciplina. Então, nesse caso, se você é um aluno que está dentro de um semestre regular, ou seja, não tem nenhuma disciplina de dependência, as 4 disciplinas ficam vinculadas à produção textual. Havendo alguma dependência, obrigatoriamente, cada disciplina de dependência fica amarrada a essas produções textuais. Uma observação muito importante aqui. Alunos da matriz flex e da matriz regular, para efeito da produção textual em grupo, não podem estar dentro do mesmo grupo. Matriz flex com matriz flex, matriz regular com matriz regular. Então tomem cuidado na hora de formação do grupo. A produção textual, eu gostaria bastante de ressaltar, ela já fica disponibilizada, tão logo começa o semestre, existe uma data ali de abertura da produção textual, comecem a fazer pesquisa, não deixem para a última hora. A produção textual visa, antes de tudo, a interdisciplinaridade, mas também desenvolver competências de argumentação que você precisará no mercado de trabalho, relacionando conteúdos, disciplinas. Então, por favor, pessoal, abriu as produções textuais, comecem a fazer pesquisa. Por quê? Temos os tutores que eles podem orientar você no desenvolvimento das atividades. Por favor, eu gostaria muito que você considerasse que o tutor é o teu guia, o teu norte, e não a pessoa que vai te dar a resposta. O aluno equivocadamente entende que o tutor tem que dar a resposta. Não, o tutor tem que te ajudar a achar o norte. A resposta é obrigação tua. Então tomem cuidado com isso, o tutor não está orientado a te dar a resposta, e sim te ajudar na obtenção do conhecimento. Então o tutor é uma figura muito importante, tem que ser considerado como referência, tanto o tutor presencial, esse que fica aí com você no polo, como o tutor eletrônico, tá, pessoal? Então está dado o recado em relação à estrutura do semestre. Outra informação que eu gostaria de passar, isso vai acontecer lá no final do semestre, mas já estou me adiantando para não ter nenhum problema, eu gostaria de mostrar um esqueminha em relação aos prazos. Pessoal, estamos no começo do semestre aqui. Temos um prazo a cumprir, que vai ser uma data limite, você tem que observar no teu AVA, eu peço que observe com muito cuidado. Esse prazo precisa ser cumprido com bastante esmero, assim, você tem que atender esse prazo, porque é aqui que você conseguirá ser avaliado na plenitude, na situação em que você pode obter de insuficiente até excelente, pessoal. Então, nessa condição aqui, o aluno tem todos os direitos de avaliação integral, em termos de nota.
No período de recuperação, ele não poderá postar, tá? No período de correção aqui, desculpa, período de correção, ele não poderá postar. Aqui que o tutor vai fazer algumas avaliações, fazer algumas recomendações, para depois você poder novamente postar na recuperação. Ah, professor, eu não postei no período regular. Eu posso postar na recuperação? Poderá. Entretanto, por estar entregando atrasado, o conceito máximo, eu falo, o conceito máximo, você pode obter o mínimo também. Então, tomem cuidado aí, é suficiente. Enquanto aqui você poderá obter de insuficiente até excelente. Então, é um período aqui que você tem que tomar muito cuidado. E, por fim, a correção final, que é aqui onde a nota vai para o boletim. Então, prestem bastante atenção nesses prazos para que a gente não tenha problema no final do semestre. Pessoal, falado sobre alguns assuntos básicos para início do semestre, uma informação muito importante. Estou ressaltando isso em todos os semestres. E vocês que estão bem no começo do curso, está num tempo muito bom para começar a procurar informações sobre as ACOs, atividades complementares obrigatórias. Tá? A atividade complementar obrigatória, no curso de Segurança do Trabalho, você precisa cumprir 100 horas de atividades complementares obrigatórias. No quadro ali eu coloquei uns lembretes sobre ACOs que eu gostaria de ressaltar. O aluno tem que participar de atividades científicas, técnicas, culturais relacionadas ao curso. Como assim, professor? Essencialmente, sugiro que esteja vinculada às ementas das disciplinas ou às NRs, que praticamente é a nossa Bíblia de Segurança do Trabalho. Professor, posso vincular algum curso anterior ao período que eu estou fazendo esse curso na faculdade? Não, não pode. Tem que ser durante o período de permanência no curso. Professor, posso colocar um curso de teatro? Não, não pode, pessoal, porque não está vinculado à atividade de segurança do trabalho. Essencialmente, são aquelas que estão relacionadas ao curso. Tá? Outra situação, aqui, ó, acabei de me antecipei, sobre deve acontecer no decorrer do curso e ter pertinência à área. O assunto, a quantidade de horas. 100 horas de ACO. Ao final do 6º semestre, olha que informação importante, não tendo ACO, não poderá colar grau. Pessoal, vocês que estão no primeiro semestre, é essencial a observação das ACOs. Está em tempo, você pode começar a buscar essas atividades, preferencialmente em instituições que tenham CNPJ, carga horária e conteúdos muito bem descritos, pessoal. Existem alguns critérios de análise para um setor específico, confirmamos se existe realmente aquela instituição, ou seja, cada certificado é feita uma pesquisa para que ele seja validado. Então, tomem cuidado em buscar cursos em instituições, empresas que tenham lisura ou sejam éticas no sentido de oferecer os cursos. Então, tomem muito cuidado com isso. Está em tempo, pessoal. Vamos que vamos. Eu gostaria agora de passar aos professores a palavra, apresentar o semestre, e cada um vai falar um pouquinho sobre si próprio, a disciplina, o objetivo da disciplina, e depois teremos um vídeo falando sobre a conceituação, as avaliações. E depois desse período do vídeo, o professor Jossan ministrará a aula dele de legislação. Eu gostaria muito que o professor Jossan se apresentasse. Antes, no quadro, gostaria que colocasse a carga horária ali e os professores participarão. Eu, professor Flávio, coordeno a disciplina de Educação à Distância. Essa instrução inicial que eu estou dando faz parte da disciplina Educação à Distância. Tem 20 horas e aqui está meu nome. Legislação e normas técnicas, 160 horas. Vou deixar com o professor Jossan explicar um pouquinho sobre essa disciplina. A professora Juliana também.
Olá, queridas amigas, olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse semestre, a esse curso, né, para aqueles que estão no primeiro semestre de estudo. É uma grande satisfação estar aqui diante de vocês, trabalhando a disciplina de legislação. Eu espero que para vocês também seja uma grande satisfação ao final da disciplina, né, que não sejam traumáticos, que, aliás, que eu não seja traumático em relação ao conteúdo. Espero que a gente possa trabalhar o conteúdo de legislação e que vocês possam compreender que a legislação, para nós que é do direito, é o que é de mais importante. Mas para quem não é do direito, entender que é uma ferramenta, que é um instrumento necessário para a gente bem conviver em sociedade. E o conhecimento da legislação, às vezes, pode parecer meio técnico, meio chato e tal, mas a gente vai tentar expor de uma maneira que seja o menos técnico possível ao falar as palavras, ou que a gente fale e consiga colocar sinônimos para vocês compreenderem. Então, a legislação, na parte que eu vou ministrar, tem esse objetivo de poder apresentar o sistema previdenciário, né, e o sistema previdenciário ligado à segurança do trabalho, cumprir a ementa, né, e capacitá-los, para que vocês possam bem compreender o restante do curso, das outras disciplinas, e que ao final do curso vocês estejam aptos, né, a irem ao mercado de trabalho e entregarem um bom resultado à sociedade, tá certo? Meu nome é Jossam Batistucci, sou advogado, sou professor. Na formação a gente tem algumas especializações, mestrado, e a gente vai daqui a pouco iniciar o conteúdo, tá certo? A professora Juliana, então, continua. Obrigada, professor Jossam. Bom, sejam bem-vindos mais uma vez, queridos alunos. É muito bom estar com vocês esta noite. Daqui 2 semanas nos encontraremos novamente para que eu possa dar continuidade à disciplina do professor Jossam. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre comunicação de acidente do trabalho, sobre fator acidentário previdenciário, sobre nexo técnico epidemiológico, entre outros assuntos que são de extrema importância, não só para o advogado, mas para nós da área de segurança do trabalho também. Então, eu aguardo vocês daqui 2 semanas, espero que a gente se dê muito bem. Pessoal, eu gostaria muito de mostrar ali no quadro os professores da próxima disciplina, a professora Silvia e a professora Claudiane. Nós vamos falar um pouquinho. A disciplina é de 160 horas também, é uma disciplina bastante interessante em termos de conteúdo. Então, Claudiane e Silvia, eu gostaria muito que se apresentassem. É muito bom tê-los conosco, sejam muito bem-vindos nesse início de caminhada. Nós nos veremos no decorrer do curso, mas nós queremos trazer para vocês esse primeiro momento, né, que seja um momento bastante interessante, cativante, para que vocês se apaixonem pelo curso e que sejam perseverantes. Nós teremos, com certeza, no decorrer do curso, momentos onde dá uma baixada e tal, mas sejam perseverantes, sejam firmes. Que nós estaremos aqui apoiando vocês, nós estaremos aqui para dar apoio e passar, né, transmitir informação, que essa informação transforme-se em conhecimento para que vocês cresçam profissionalmente, para que vocês alcancem aquilo que vocês almejam como profissão. Bom, nós vamos trabalhar uma disciplina bastante interessante, bastante gostosa. Vamos ver a ementa dela no quadro? Isso. Próximo slide. Ótimo. Nós vamos ver o conceito de saúde ocupacional e medicina do trabalho. Nós vamos ver ambientes de trabalho, os riscos que eles apresentam à saúde do trabalhador. Nós vamos perceber e conhecer como se faz um acompanhamento e aplicação do PCMSO, exames médicos admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função, retorno ao trabalho, quando que isso acontece, como que acontece, na dinâmica do dia a dia da empresa, a periodicidade desses exames, a validade dos demais aspectos dos ASOS, né? Nós falamos ASOS, mas são atestados médicos de saúde ocupacional, o controle desses exames periódicos, a interpretação do relatório anual do PCMSO, nós precisamos estar atentos a isso, vocês vão conhecer isso de forma bem clara. Os riscos ocupacionais e as doenças relacionadas ao trabalho, nós vamos ter que estudar um pouco mais sobre isso. E os fatores etiológicos e identificação dos principais agentes patogênicos. E é isso.
Muita coisa? Não. Vocês vão ver que isso é muito gostoso de trabalhar, isso é muito prazeroso. Eu sou suspeita porque eu gosto muito desse assunto, mas vocês vão ver que tudo isso flui de maneira muito bacana no nosso dia a dia, no nosso conteúdo, nas nossas aulas. E eu vou passar o microfone para a professora Silvia, que vai ser minha parceira nessa disciplina. É um prazer muito grande trabalhar com ela aqui. E para vocês que conheçam ela também, né? Obrigada. Boa noite, alunos. Eu me chamo Silvia, né? Sou a professora Silvia, sou enfermeira, sou mestre em enfermagem. Estaremos juntos neste semestre. Eu gostaria de parabenizá-los pela escolha do curso, né? Orientá-los, aconselhá-los a se empenharem, como a professora Claudiane falou. A gente tem uma doce ilusão, enquanto é aluno, de que a gente pode deixar as coisas para depois, mas como o professor Flávio havia falado também, se empenha aí desde o começo que vai valer a pena. Lá na vida profissional de vocês, isso vai fazer toda a diferença, né? Então, gostaria de desejar a vocês bons estudos, bom proveito aí do semestre. Deixar um abraço para vocês. Em breve estaremos juntos aí na disciplina que eu vou dividir então com a professora Claudiane. Um abraço a todos. Pessoal, eu gostaria de apresentar a próxima professora, Maria Carolina. Vai ministrar uma disciplina bastante interessante e tira o aluno da zona de conforto. Então, professora, gostaria que você falasse um pouquinho qual é a relação de ética com as profissões. A professora Maria Carolina. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a professora Maria Carolina. A gente vai estar vendo a disciplina de Ética, Política e Sociedade. Na verdade, ao longo da disciplina, a gente vai ver que, apesar de ser bastante teórica, na verdade, essa disciplina está totalmente relacionada com a nossa vida cotidiana, com as nossas relações. E, principalmente, num curso que a gente vai estar tratando de segurança do trabalho, vocês vão ver que é impossível a gente não pensar nessas 3 esferas tão importantes da vida social, que é justamente a ética, a política e compreender a sociedade. Né? A gente vai estar vendo que não tem como a gente pensar em política sem pensar em ética, e a gente vai estar vendo que a ética ela é totalmente construída a partir das nossas relações sociais. Então, é muito importante que vocês participem das aulas, que vocês tragam exemplos, as vivências de vocês, né, na vida cotidiana, porque são esses exemplos que vão fazer com que a gente construa uma ponte da teoria, da filosofia, da sociologia, que a gente vai estar tratando na disciplina, com a vida prática, com as situações de trabalho. Então, é uma disciplina de extrema importância, é uma disciplina que a gente vai tentar tornar o mais dinâmica possível, a gente vai tentar casar com os fatos atuais, né, com a contemporaneidade, e vocês vão ver que, na verdade, ela tem tudo a ver com o curso que vocês escolheram, que é a segurança do trabalho. Então, vamos lá para a gente ver a ementa do curso. Bom, a gente vai estar vendo, então, a formação da moral ocidental. A gente vai estar discutindo um pouco sobre a formação da política ocidental, né, os conceitos de Estado, né, da onde que surgem as ideias de democracia. A gente vai ver de que modo a política, na verdade, está presente em todos os aspectos da nossa vida cotidiana. A gente vai estar vendo a explicação sociológica da vida coletiva, o que é a sociedade, né, o que são as relações sociais, o que é o trabalho, o mundo do trabalho é tão importante para a gente entender como que a nossa sociedade funciona. A gente vai estar falando também da construção da sociedade global, que é pensar um pouco a globalização e de que modo essas transformações sociais elas mudam completamente as nossas relações de trabalho e como essas relações de trabalho acabam trazendo uma série de outros aspectos que mudam a forma como a gente se relaciona socialmente. Bom, é isso. A gente espera que seja uma disciplina bastante dinâmica e bastante divertida. Espero que a gente consiga ter um bom trabalho. Obrigada. Pessoal, a disciplina de ética, política e sociedade, a hora que eu falei assim, tirar o aluno da zona de conforto, é fazer ele ampliar a visão sobre questões que aparentemente parecem técnicas impactarem na vida do trabalhador. Um simples acidente já está impactando numa célula muito simples, que é a família. E aí você tem consequências sociais sobre isso. Então, o ambiente de trabalho e sociologia tem tudo a ver, pessoal. Então, leiam bastante. A professora Maria Carolina, ela é bastante competente para fazer essa leitura. Então, observem todas as atividades que ela propõe. Por fim, a professora Fernanda, que
está organizando a interdisciplinaridade do semestre na disciplina de seminários, gostaria de apresentá-la. Então, pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, então, a esse semestre. Como o professor Flávio falou, eu sou a professora Fernanda, sou psicóloga, mestre em análise do comportamento e estarei com vocês na disciplina de seminário interdisciplinar. Essa disciplina tem como principal objetivo trabalhar, então, com a interdisciplinaridade dos assuntos, das áreas de conhecimento que foram trabalhados com os professores durante o semestre e todos esses conteúdos, esses temas que vão ser abordados, que os professores agora acabam de apresentar a vocês, vão ser trabalhados no final do semestre através de palestras, que são teleaulas, que tem como objetivo, então, trabalhar com a prática e com a teoria, fazer com que outros assuntos que não esses abordados durante o semestre possam ser apresentados para vocês como uma forma de construção de conhecimento e fazer com que vocês tenham mais e mais, então, noção sobre todos os aspectos que fazem parte, então, das áreas de conhecimento. Então, o seminário interdisciplinar tem esse objetivo. É fundamental que todos vocês participem, então, das teleaulas, das atividades, não só das atividades que vão ser relacionadas ao dia da teleaula, mas também atividades que estarão lá disponíveis para vocês através do ambiente virtual, através de questões envolvendo web aula e tudo mais. Além de tudo, também a bibliografia que é apresentada na ementa da disciplina e que vai facilitar para vocês, orientá-los a respeito, então, das temáticas que vão ser abordadas. E espero que seja, então, uma disciplina também produtiva e que possa auxiliá-los na construção do conhecimento e no desenvolvimento profissional de vocês, ok? Então, boas-vindas a todos vocês, espero que seja um bom semestre e estarei com vocês, então, auxiliando nesse sentido, ok? Um abraço a todos. Pessoal, desejo de novo as boas-vindas. A gente vai passar um vídeo agora falando sobre os procedimentos de avaliação, principalmente como é composto os conceitos. Então, após esse vídeo, o professor Jossan iniciará a aula de legislação. Então, sejam bem-vindos e boa aula. Por favor, o vídeo. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Thiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação, né? Tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, né, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. O primeiro item é a prova presencial, tá, que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, né? E as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. A avaliação virtual 1 e a avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, tá, dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem, essa soma aqui, nós vamos ter 100, né, pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo, ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade, ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, né? E 2 questões discursivas, para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova, tá? Todos esses 2 sistemas de avaliação
tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação que a gente considera como suficiente, ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com um conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada, ok? Aí vem um detalhe muito importante, por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também. Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada dá reprovação direta na disciplina, sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, os senhores, ficarem mais inteirados? Olha lá. Conceito insuficiente é onde o aluno está reprovado, ok? Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima, tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa apresentação. Isso. Vejam lá. No Excel, nós temos aqui a prova presencial. Como eu disse, 10 acertos na prova presencial, excelente na questão 11 e excelente na questão 12, o conceito da prova presencial é excelente, ok? Vamos por aqui, 3 acertos das objetivas, né? Um suficiente na questão 11, um suficiente na questão 12, eu tenho o conceito suficiente, ok? Agora, se eu errar mais uma aqui, eu já estou reprovado na prova presencial, tá? Aí os senhores podem fazer a simulação que achar necessário, né? Se eu tirar um bom aqui, por exemplo, e bom aqui, eu posso errar mais lá atrás? Vocês vão ver que não, né? Tudo tem o seu limite. Então, vamos ver, se você está no mínimo 2 ali, se eu tirar 2 bons na 11 e na 12. Enfim, né? A gente pode fazer qualquer que seja a simulação aqui. Então, eu tirei excelente na 11 e na 12 e acertei 2. Quer dizer que eu acertei 60%, não é? 60% é suficiente, não é mesmo?
Agora, se colocar 4 aqui, ó, já vai para o conceito bom, ok? Então, esse é o primeiro quadrinho aqui da prova presencial. Aqui embaixo nós temos as atividades web. Como eu disse, tem a produção textual individual, que eu tirei excelente, a produção textual em grupo, que eu tirei excelente, a minha avaliação virtual 1, tirei excelente, e a avaliação virtual 2, eu tirei excelente, ok? Aí eu fui lá, fiz a apresentação, são 10 quesitos, eu tive 10 sim do meu tutor de sala, né? Tirei excelente na apresentação também. Então isso quer dizer que o conceito da atividade web está como excelente. Joia? Vamos ver agora se eu não apresentar. O que vai acontecer? Mesmo tendo acertado tudo, pela não apresentação, o meu conceito da atividade web caiu para muito bom. Estão vendo que o peso que tem aqui, aqueles 20% da apresentação, ele é bem significativo. Agora existe uma outra questão. Imagina que na produção individual eu tirei suficiente, eu não fiz a produção em grupo. Estão vendo que o meu conceito ali está su, não está mesmo? Vejam o que acontece se eu apresentar só a apresentação. Reparem, ó, eu gabaritei as 2 avaliações virtuais, não fiz o portfólio em grupo, né? Vamos tocar aqui. Não fiz o individual, fiz só o portfólio em grupo, que tem o mesmo peso, tá? E gabaritei a apresentação. O meu conceito de suficiente foi para bom, né? Aí nós temos aqui os mínimos necessários de acerto. Ó, vamos supor que eu errei tudo aqui dessa prova. Ó, tirei in, tá vendo? Quer dizer, nessa situação aqui, ó, excelente numa prova, su no portfólio e insuficiente na outra prova, se eu não fizer o individual, eu reprovo. Agora, se eu fizer o individual, eu já garanto aqui o meu conceito. Legal, né? Então vejam, ó, eu tenho conceito bom na prova presencial e conceito bom nas atividades web. Jogando aqui embaixo, prova presencial, bom. Conceito de atividade web, bom. Conceito final, aí é claro, ficou bom porque o peso é o mesmo. Agora vejam só, eu gabaritei minha prova presencial, é isso que eu queria mostrar para os senhores. Excelente em tudo, estão vendo? Mas eu não fiz aquele portfólio lá e reprovei ali nas atividades web. O que vai dar? Reprovado por atividade web. Mas, Thiago, eu gabaritei a prova. Você gabaritou a prova, mas você foi reprovado nas atividades web. Conceito final da disciplina, reprovado por atividades web, mesmo tendo gabaritado a prova. Ok, gente? E o contrário também é verdade, tá joia? Vamos pensar aqui, eu reprovei na prova presencial e tirei excelente aqui em tudo, ó. Tá vendo? Estou excelente nos portfólios tudo. Olha lá. Como eu tirei in na prova presencial, eu estou reprovado com o conceito insuficiente em função desse conceito da prova presencial. Ok? Então fica muito claro aqui para todos que eu preciso ter aprovação na prova e aprovação na atividade web, para depois ter a junção de conceitos e montar o seu conceito final da disciplina. Ok? Espero que tenha ajudado os senhores a entender o nosso sistema de avaliação. Esse vídeo aqui vai ficar à disposição na biblioteca digital, vocês podem rever quantas vezes forem necessário para fixar aí bem e não termos nenhum problema e melhor aprendizado, não é mesmo, gente? Então, até mais a todos e bem-vindos mais uma vez ao Unopar.
Olá, pessoal. Agora sim, ao vivo, a cores e com som, né? Bom, formalmente apresentando a vocês, meu nome é Jossan Batistucci, sou advogado, professor. Na tela vocês vão ter daqui a pouco algumas informações, e já estão, né, a respeito da minha formação. Além disso, eu deixo o meu e-mail com vocês, que é jossan, J-O-S-S-A-N, @unopar.br, tá certo? Vocês também podem fazer contato comigo através do ambiente colaborar, no sistema de mensagens. Enfim, aproveitem, mandem suas dúvidas, seus comentários, suas sugestões, suas críticas, enfim, mandem o que vocês acharem oportuno. Eu busco responder todos os e-mails em no máximo 2 dias úteis, tá certo? É um compromisso que a gente tem para sempre estar interagindo com o aluno e poder contribuir ao máximo para esse conhecimento, para o estudo de vocês, tá certo? Vamos ao próximo slide e a gente vai então apresentar o resumo, né, da aula de hoje, as palavras-chave. E já passando para um outro slide, vai nos trazer, esse já foi, exato, a bibliografia e a legislação. Vejam bem, no início de cada aula eu vou trazer para vocês algumas indicações que vocês podem optar por ler essas ou outras, enfim, mas são livros bons de serem lidos, né? Que é o curso de Direito Constitucional Positivo, de José Afonso da Silva, e depois o livro do livro de Miguel Horvat Júnior, que é o livro de Direito Previdenciário. A legislação, nós vamos inclusive hoje acessar esse site aqui, que é o site da Presidência da República, e vocês também podem encontrar legislações neste outro site, que é o site da Previdência Social. A base de toda a norma brasileira, de todo o sistema jurídico, é a Constituição Federal de 1988. Nós temos uma organização no sistema jurídico, né? Uma lei, para que tenha validade, ela precisa, de certa forma, estar embasada numa outra legislação, numa outra norma. E o que dá base a tudo isso é a Constituição Federal. Então, a Lei 8.213, de 1991, as leis que vêm e fazem alterações a ela, as NRs, enfim, toda a legislação de segurança do trabalho e todas as demais devem estar em sintonia com o que está na Constituição Federal. É de lá que a gente vai extrair os conceitos mais básicos, né, as diretrizes mais essenciais para a estruturação de uma disciplina, de uma ciência, enfim, dos estudos. Vamos avançar e a gente vai trazer agora, então, a ordem social na Constituição Federal. Por que ordem? Porque a Constituição Federal organiza, ela coloca uma ordem no sistema, né? Então, esta ordem social, ou seja, tudo que tem a ver com esse aspecto, né, efetivamente social, ela tem como base o primado do trabalho. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez, né, de que o trabalho dignifica o homem. Então, é aqui a mesma ideia, reconhecendo de que o trabalho é essencial para o progresso da nossa sociedade, para o progresso do indivíduo, né? E lógico, quando a gente está falando em segurança do trabalho, estamos aqui dizendo, então, que não é qualquer trabalho, mas sim um trabalho que seja seguro, que seja digno, né? Até para respeitar uma outra parte da Constituição Federal. Quais são os objetivos dessa ordem social? Garantir o bem-estar social e garantir a justiça social. Através do trabalho e do estudo, as pessoas conseguem se desenvolver, as pessoas conseguem progredir financeiramente, progredir socialmente, conseguem, do ponto de vista individual, psíquico, inclusive, também crescer, né? Então, essa ordem social é um gênero do qual são espécies. A gente tem como espécie a Seguridade Social, Educação, Cultura, Desporto, Ciência, Tecnologia e aqui vários outros, tá certo? Então, nós temos espécies, ou seja, nós temos elementos dentro de um sistema, esse sistema que chama ordem social, que é um gênero. Todos esses elementos, todas essas espécies vão contribuir para se alcançar tudo isso daqui, ó, né, na sociedade, alcançar esses objetivos, tendo como base o primado do trabalho. Já na sequência, vejam que aqui nós temos a Seguridade Social, que era o primeiro elemento citado ali nas espécies, né? Essa Seguridade Social é subdividida em 3 elementos: a saúde, a assistência social e a previdência social, tá certo? Quanto à saúde, pessoal, é estabelecido, né, na própria Constituição Federal
que ela é um direito de todos e um dever do Estado, tá certo? Mediante políticas sociais e econômicas. E aí, no âmbito da saúde, nós temos o SUS. Isso tudo é para que vocês entendam a ideia de sistema. Como que nós vamos chegar aqui, ó, onde é a Previdência Social? De onde vem essa Previdência Social? Vem lá da ordem social, que é gênero e que tem diversos elementos. Né? Um desses elementos é a Seguridade Social, que ela por si também é subdividida. Vejam que as palavras no direito colaboram demais para a compreensão. Quando a gente fala em social, estamos falando aqui da sociedade, desse conjunto de pessoas que convivem num determinado território, né? Que aceitam estar, obrigatoriamente aceitam, na verdade, estarem diante de uma determinada legislação. E o que é a seguridade? Tem a ver com a segurança, tem a ver com essa busca pela paz, pelo equilíbrio, mas embasado, de fato, em algo que dê uma sustentação social, tá certo? E um tripé, é um tripé isso daqui para sustentação social, um deles, uma dessas pequenas abinhas aí, dessas três, é a saúde. Então, é um direito de todos, né? E o atendimento ao SUS é integral, por isso que, inclusive recentemente, o Estado do Rio Grande do Sul foi condenado a custear um tratamento baseado no canabidiol, que é um princípio ativo da maconha, se eu não me engano, porque se entende de que é um tratamento, né, não é nada de uso indevido, é um tratamento, é um medicamento, né, com fins lícitos para a cura. Então vejam qual a extensão dessa ideia de SUS, né? A liberdade existe para a iniciativa privada, tanto que tem diversas empresas de planos de saúde. A assistência social é um outro elemento, né, um outro item desse tripé da Seguridade Social. Então, os cuidados a quem necessitar. Vejam, enquanto o SUS também cobre a todos, né, a cobertura integral, como a gente viu, a assistência social também. Então, todos que necessitarem, tá certo? Independentemente de contribuição. Então, não precisa contribuir para nada, para você ter direito de utilizar o SUAS, Sistema Único da Assistência Social. Então, tem uma rede, né, em todos os municípios, que vai cobrir situações que colocam a pessoa longe, né, da ideia de dignidade, daquilo que é mais básico, né, da vida, uma vida com qualidade, tá certo? E, por fim, o último elemento é a Previdência Social. Um item que diferencia a Previdência Social é, de fato, a contribuição, tá certo? Mas vamos ver um vídeo e já já retornaremos. Olá, finalmente chegamos à nossa segunda aula. Vamos lá? Já entendemos que a previdência é uma necessidade da sociedade, mas para chegar onde está, passou por várias evoluções, indo da assistência familiar à responsabilidade do Estado, se tornando acessível a todos. Opa, fui rápido demais, não é mesmo? Ok, então vamos ao começo da história da previdência no Brasil. Há quase 100 anos, os ferroviários foram os primeiros felizardos, que, por meio da recém-inaugurada Caixa de Aposentadoria e Pensões, tiveram auxílios e benefícios estendidos a toda a família. Ao ver o sucesso dessa iniciativa, muitas empresas seguiram os mesmos passos e, sem saber, começaram a construir o que seria, no futuro, um modelo previdenciário. Porém, ainda não era o suficiente. Foi aí que cada categoria profissional resolveu ter o próprio Instituto de Aposentadorias e Pensões, que mais tarde, unificados, se tornariam o conhecido INSS. A partir daí, os auxílios e os benefícios seriam estendidos a mais trabalhadores, garantindo também renda a idosos e deficientes. Mas, como tudo que está bom ainda pode melhorar, em 1998, a Emenda Constitucional número 20 avançou no sentido mais amplo de seguro social e separou a Previdência em 3 regimes, 2 sistemas básicos e 1 complementar. O sistema básico é obrigatório para todos os trabalhadores formais, porém divididos em 2 grupos: dos servidores públicos, dos empregados da iniciativa privada e de todos os demais trabalhadores.
Já o sistema complementar é aberto a todos, mas sem ser obrigatório. Ele serve como um complemento para os benefícios recebidos pelo sistema básico, garantindo a qualidade de vida na aposentadoria. Para ter acesso a esse complemento, existem também 2 caminhos. As entidades fechadas para funcionários, mais conhecidas como fundos de pensão, não possuindo fins lucrativos, e as entidades abertas, formadas por bancos e seguradoras abertas ao público geral, porém visando a lucros. Pessoal, já estamos de volta e como vocês puderam ver, né, esse vídeo apresenta a ideia geral da Previdência. Tá joia? Vamos ao próximo slide. E a gente vai então tratar com vocês um pouco mais sobre isso, esclarecendo que a Previdência Social nada mais é do que um regime geral de caráter contributivo, né, como a gente mencionou há pouco, tá certo? E de filiação obrigatória. Isso é muito importante, porque muita gente às vezes tem alguma renda e acha que não precisa pagar para o INSS, mas precisa sim. Todo mundo que é o chamado contribuinte individual, todo mundo que tem algum tipo de rentabilidade, né, na sociedade, em razão do trabalho, precisa obrigatoriamente contribuir para o INSS. A não contribuição é entendida como sonegação fiscal, é crime, tá certo? Então é um regime aqui geral, justamente porque nós temos no contexto, né, de que o INSS tem trabalhadores urbanos e também trabalhadores rurais, tem empregados, né, da iniciativa privada comum, como tem aqueles facultativos, quem não é empregado, mas que quer colaborar para um dia ter uma aposentadoria, ou mesmo ter os seguros diversos, né? E também tem benefícios para os dependentes, quer dizer, aqueles que precisam de alguém que trabalhe, os filhos, por exemplo, ou a esposa, ou o esposo, quando é a esposa que trabalha. Então vejam, né, como a gente tem aqui uma ideia de algo realmente amplo. Olha a cobertura. Situações de doença, né, provocada ou não pelo trabalho, situações de invalidez decorrente de acidentes, etc. Situações de morte, né, ou mesmo de idade avançada. O que é idade avançada? É aposentadoria, tá certo? Proteção à maternidade. Então, quem ganha um bebê vai ter direito à licença maternidade, de receber também o auxílio correspondente. Temos situações de proteção de benefícios em decorrente de reclusão. Então vejam como, de fato, a Previdência Social é muito interessante. É entendida como um seguro público coletivo. Lembre de seguridade, né, de segurança. Então, é um seguro público coletivo. Ela protege, né, a todos dos chamados riscos sociais. Eu estou aqui hoje, vocês aí, etc., mas a gente pode, daqui a algum momento, ao sair, né, desses nossos locais, sofrer algum acidente. Eu não estou falando um acidente que causa algo terrível, não, mas um acidente que de repente torce o pé ou que causa algum problema maior que nos impeça de trabalhar. Numa situação como essa, o que existe? É um risco social, né? A própria convivência em sociedade pode ocasionar algum problema como esse, e aí a Seguridade, através da Previdência Social, tem essas coberturas, né? Então, como todo seguro, né, tá certo, precisa pagar para ter direito, né? Se você tem um veículo, né, um carro, uma moto, e você quer ter uma proteção, você precisa pagar por isso, né, que é um seguro, tá joia? Vamos um pouquinho mais adiante e a gente vai ver então e entender algumas palavras que têm a ver sempre quando se fala de previdência social. A primeira delas é o salário de contribuição. Esse salário de contribuição é o valor ao qual você vai contribuir, tá certo? Não é o que se recebe. O que se recebe é o benefício. Então a pessoa fala, qual que é a sua aposentadoria? É a mesma coisa de perguntar, qual o seu benefício previdenciário em razão da idade? É a mesma coisa, mas a gente pergunta qual que é o valor da aposentadoria, né? Então, o benefício é o que se recebe da Previdência. O salário de contribuição é a base de cálculo, tá certo? É a base de cálculo sobre a qual alguém vai contribuir, tá joia? Para a Previdência Social. Essa base de cálculo, gente, para o empregado comum, tá certo? Então, o empregado comum, em 2014, era de R$ 1.317 no mínimo e o máximo de R$ 4.390.
Agora, em 2015, nós temos um patamar, né, uma faixa aqui, que vai de R$ 1.399,12, tá certo? E 12 centavos, até R$ 4.663,75. Então, alguém, por exemplo, um empregado que ganha lá que ganha o teto, R$ 4.663,75, ele vai contribuir sobre isso tudo. Então, ele vai pagar lá seus 11%, né, sobre essa quantia que vai bater o teto de recolhimento, que é o valor que a pessoa ou o empregador tem que descontar do empregado para contribuir. Então, o salário de contribuição é a base de cálculo sobre a qual, por exemplo, para o empregado comum, vai ser de 8%, 9% ou 11%. Isso aqui é a alíquota, tá certo? Isso aqui é a alíquota. Sobre essa alíquota, né, então se faz os cálculos e se vai chegar ao valor de contribuição. Vamos só dar uma limpadinha aqui na tela. Obrigado. Vejam só, e o que é a ideia de segurado, né? Segurado é o titular, gente. É ele que é efetivamente o beneficiário, tá certo? Mas ele pode ter dependentes. Então, os dependentes são, por exemplo, os filhos ou outras pessoas que de fato não tenham a rentabilidade própria e suficiente para conviver, né, para viver em sociedade e que precisam mesmo, dependem, portanto, do segurado para o seu próprio sustento. É uma dependência econômica. Tem alguns benefícios que são pagos apenas aos segurados, outros benefícios que são pagos apenas aos dependentes. Por exemplo, o auxílio reclusão e a pensão por morte não é pago ao segurado, tá certo? Mas sim ao dependente. Agora, auxílio doença, aposentadoria, licença maternidade, já são pagos apenas aos segurados, que é da própria essência, né? Quem se machucou e vai pedir um auxílio doença, essa pessoa tem que pleitear o direito próprio dela, porque é ela que é assegurada, ela que tem essa garantia, né? Essa sustentação e seguro junto à Previdência Social, tá joia? Vamos um pouco adiante, avançando então, né, apresentar para vocês então sobre a Previdência, né, esclarecendo o seguinte: quando alguém tem algum tipo de problema de saúde e ele é um contribuinte, ele é um segurado do INSS, cabe a ele dar entrada no pedido. Ele vai ligar no telefone, né, que é o telefone do INSS, vai fazer o seu agendamento e, ao fazer o agendamento, lá vai passar por uma perícia médica. Ocorre que essa perícia médica, ela nem sempre está efetivamente dentro, né, daquilo que as pessoas esperam. Muitas vezes as pessoas querem o benefício, mas acabam não conseguindo. A perícia, então, indica que a pessoa está apta ao trabalho. Numa situação como essa, cabe ao segurado, a pessoa que pretende receber esse benefício, optar por um recurso administrativo ou por uma ação judicial, tá certo? E vejam que o próprio empregador, né, a empresa também pode entrar com um recurso administrativo se ela discordar do benefício que foi concedido ao empregado dela, né? Então a pessoa tem essa opção. O perito do INSS disse: não, você pode trabalhar, volta lá para o seu empregador e vai trabalhar, está precisando. Né? O que acontece? A pessoa pode estar com dor, pode estar realmente com falta de condições físicas, né, ou mentais de conseguir trabalhar. Nesse caso, ela tem que optar por um recurso, tá certo? Ou recurso administrativo, ou direto à ação judicial na Justiça Federal, pedindo para que seja feita uma nova perícia, para que seja então reanalisado o caso dela, já com a intervenção do Poder Judiciário. E aí, a depender do resultado, pode ter também ou um novo recurso, ou mesmo então a obrigação do INSS em cumprir a ordem que veio do processo. Vamos a um outro slide, apresentar para vocês agora sobre a CAT, né? Professor, cat em inglês é gato, mas aqui para nós não, gente, aqui é CAT. E a CAT nada mais é do que a comunicação do acidente de trabalho. Olha que interessante, né? A CAT, ela é obrigatória.
Então, nós temos aqui, né, quanto à CAT, advindo do que está previsto no artigo 22 da Lei 8.213 de 1991, tá certo? Expõe, então, nesse artigo 22, a obrigatoriedade de emissão da CAT. Essa CAT, ela é por demais importante, tá certo? Porque ela é uma comunicação do acidente de trabalho e ela faz prova, né, trabalhista e previdenciária. O seu conteúdo, né, se pressupõe que é um ato verdadeiro, né, porque é uma declaração que alguém faz de que ocorreu um acidente de trabalho, e uma declaração que seja fraudulenta pode se considerar como crime, a depender da situação, né, e ela, portanto, faz prova. Ela é muito importante para empregados e para empregadores. Sendo que as pessoas que estão autorizadas a comunicar, elas têm sua previsão lá no parágrafo. Professor, o que é parágrafo no direito? É isso aqui, ó, quase que um S em cima do outro, né? Então, a gente tem aqui a ideia de parágrafo, é isso daqui, que seria uma subdivisão de um artigo. Aqui em cima eu comentei o artigo 22, né? Aqui nós temos o parágrafo 2º do artigo 22, que vai nos trazer as pessoas que são autorizadas a comunicar no acidente de trabalho. Vocês, na futura profissão de vocês, né, como tecnólogos de segurança do trabalho, vão poder identificar situações, vão se deparar com isso. Quem vai ter que comunicar a CAT? O empregador deve, né, comunicar, deve, como a gente viu, é algo obrigatório. Nós podemos ter a própria vítima comunicando, nós podemos ter terceiros interessados, tá certo? Como os dependentes, o médico que fez o atendimento, né, ou qualquer outra pessoa que possa identificar aquela situação e fazer uma comunicação do acidente de trabalho, que é muito importante porque faz prova, vai prevenir direitos, né, vai ter diversas repercussões, como já vamos ver. Vamos retornar aquele slide e a gente vai, então, identificar a questão do prazo. Quanto ao prazo, nós temos dois, tá certo? Regra geral vai ser no primeiro dia útil, tá certo? Então, o primeiro dia útil após o acidente de trabalho. O acidente de trabalho foi num sábado, então na segunda-feira tem que fazer a CAT, emitir a CAT, etc. E um outro prazo é a ideia de comunicação imediata, tá certo? Comunicação imediata quando for decorrente de uma situação de óbito, tá certo? Então, faleceu o empregado. Então, se houve um falecimento, a comunicação deve ser imediata, não podendo deixar para o próximo dia útil e tudo mais. O descumprimento disso pode indicar uma possível punição, né, à empresa, tá joia? Vamos um pouco mais agora adiante e a gente vai ver sobre o FAP. O que é o FAP, né? O FAP é o fator acidentário de prevenção. Esse fator acidentário de prevenção, ele objetiva, né, punir quem age com mais riscos, ou seja, aqueles empregadores que não tomam os cuidados necessários, que não cuidam da segurança, das funções dos trabalhadores, acabam tendo um custo maior por isso, tá certo? É necessário, então, que os empregadores, e aí é um campo grande para que vocês possam conseguir se encaixar no mercado de trabalho, né? Seria convencer e mostrar aos empregadores que eles podem ter benefícios econômicos, tá certo? Reduzindo os seus índices de FAP, né? Com base em condutas, né, que vão proporcionar mais segurança ao trabalhador, diminuir os índices de acidente de trabalho, ou que os acidentes de trabalho sejam leves, né, não carretem mortes, por exemplo, tá certo? E aí vocês vão precisar fazer um projeto, analisar, propor, convencer e buscar serem contratados, né? Vamos retornar aquele slide. Então, a gente vai verificar que este FAP, então, tem como objetivo também o financiamento da aposentadoria especial. A aposentadoria especial, pessoal, é a advinda, né, de situações de risco mesmo, tá certo? Ou mesmo por acidente. Então, nesses casos, então esse FAP também objetiva custear tais situações, né? Quais são as alíquotas?
As alíquotas, elas são de 1, 2 ou 3%, tá certo? Calculado, então, a mais sobre a contribuição previdenciária. 1, 2 ou 3% a mais sobre a contribuição previdenciária. Ocorre que o artigo 10, então, o artigo 10 da Lei 10.666, né, de 2003, estabelece situações de redução ou de ampliação desse determinado percentual ali, dessa alíquota do FAP. Ou seja, o artigo 10 estabelece que para situações de determinadas atividades que realmente consigam proporcionar uma redução de seus índices, etc., essas alíquotas podem ser reduzidas em 50%. Isso quer dizer que o índice mínimo vai ficar em 0,5% e o índice máximo ali ficaria em 1,5%, porque é 1, 2 ou 3, podendo reduzir a metade. Ocorre que aquelas atividades e empresas que descumprem as suas regras de segurança do trabalho podem acarretar um aumento de até 100%. Então, aquilo que era 1 vira 2 e o que era 3 vira 6%, tá certo? Então, nós podemos, na prática, dizer que as alíquotas podem variar até de 0,5% a 6%, considerando esses índices de redução ou de ampliação. Formalmente falando, é 1, 2 ou 3, porém, conforme as circunstâncias, pode ser reduzido em 50% ou aumentado em 100%. Vejam algumas circunstâncias que vão acarretar. Então, conforme o desempenho da empresa, né, em relação à atividade econômica. Então, é uma atividade econômica onde o índice de acidente de trabalho com morte é muito grande, mas essa atividade dessa determinada empresa não tem acidente de trabalho, ou tem acidente de trabalho, mas não é com morte. Então, dentro dessa atividade econômica, onde temos elevadíssimos riscos, tá, ela é uma atividade menos arriscada, né, atividade desta determinada empresa. Então, isso é bom, faz reduzir esses índices, conforme a gente tratou há pouco, né. Além disso, melhoramento, né, mais ou menos, né, a respeito, então, mais ou menos rápido, conforme a circunstância, ou causando mais ou menos acidentes, né, ou então, ao analisar resultados de índices, por exemplo, de frequência, gravidade, custos, tudo isso vai compor alguns índices que vão proporcionar aos órgãos competentes autorizar a redução em 50% ou elevar, majorar para até 100% de 1, 2 ou 3% da alíquota, tá joia? Pode ficar pesado, né, para o empregador e pagar um índice de 6% da sua contribuição a mais, tá joia? Vamos ao próximo slide e a gente vai tratar um pouquinho sobre a Previdência Social, explicando então para vocês quais são as circunstâncias então de onde vêm as receitas. As receitas, basicamente, elas estão previstas no artigo 195 da Constituição Federal de 1988. E essas receitas pressupõem o seguinte: uma contribuição pública, ou seja, feita pelo próprio governo, né, pelos próprios governos, né, em especial a União Federal. Temos também a contribuição dos empregadores e dos empregados. Como eu falei para vocês, os empregados recolhem 8%, 9% ou 11% se forem empregados comuns, né? Se forem empregados, se forem contribuintes facultativos, ou então os contribuintes individuais, eles têm um recolhimento um pouquinho diferente, eles vão recolher de valores menores, né, como 50 e poucos reais, a até 20% de suas receitas, tá certo? Aliás, de seu salário de contribuição. E a contribuição ao INSS por empregados e empregadores é um tributo? Sim, pessoal, é um tributo, tá certo? Por isso que eu comentei com vocês que pode acarretar, né, a sonegação fiscal, que é um crime tributário. Vamos agora a um vídeo, então, uma pequena charge para descontrair um pouco e já retornaremos.
Olá, finalmente. Pessoal, já estamos de volta. Eu peço desculpas, deve ter ocorrido alguma falha técnica aí na disponibilização do vídeo, tá certo? Que nós encaminhamos. Então, era uma pequena charge, não tem conteúdo, tá certo? De avaliação, não tem conteúdo que seja útil, apenas uma charge de como, às vezes, a Previdência Social se comporta em relação aos seus contribuintes, aos seus segurados, tá joia? Vamos ao próximo slide, então, dando continuidade, e a gente vai tratar sobre as carências. Então, aqui nós já estamos falando de quem pode ou não ter acesso a algum benefício. E a carência nada mais é do que um lapso mínimo. Lapso significa período de tempo, tá certo? Por isso que é redundante, né, um pleonasmo, dizer lapso de tempo. Não existe isso do ponto de vista correto. Então, é um lapso mínimo de contribuições. É um período mínimo, né, que deve-se contribuir, previstos lá no artigo 24 da Lei 8.213 de 1991, e que vai trazer, então, como objetivo, né, minimizar omissões, minimizar má-fé. Por exemplo, alguém que já é possuidor de alguma doença, ou que sabe que vai ter alguma doença por alguma questão familiar, etc., e a pessoa, então, começa a pagar no INSS. Então, o objetivo é minimizar esses problemas de má-fé do segurado com doenças pré-existentes ou mesmo causar desequilíbrio econômico financeiro nas seguradoras, tá certo? No INSS. Por quê? Alguém que acabou de entrar, por exemplo, né, e que ainda não fez um número mínimo de contribuições, essa pessoa pode causar um problema. Individualmente não, mas se isso acontecer multiplicadas vezes, né, vai ocorrer algum problema e todo o sistema fica prejudicado. Então, como funcionam as carências nos vários benefícios? A previsão disso é no artigo 25, no artigo 25 e no artigo 26 da Lei 8.213 de 1991, né? E vai, então, estabelecer o seguinte, que para os benefícios advindos de morte ou de reclusão, que se recebem os dependentes, ou mesmo salário família, ou auxílio acidente, né, ou decorrente dos acidentes, não se depende, então, de nenhuma carência. Porém, há algumas circunstâncias em que são necessárias, de fato, né, ter essas carências. Vamos à internet, onde eu vou mostrar para vocês, então, o artigo 25 e 26. Então, aqui nós temos a Lei 8.213 de 1991. Vocês podem descer mais um pouco, ou apertar um Ctrl F, por exemplo. Né? A gente vai chegar no artigo 25 e 26. E aí vai nos trazer, vamos ver, chegou. Então vejam só, o artigo 25 diz o seguinte, olhem só, a concessão, então aqui vocês podem ver, né? A concessão de prestações pecuniárias, quer dizer, benefício, vai depender das seguintes carências. Para auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Para aposentadoria por idade, né? A aposentadoria por tempo de serviço, 180 contribuições. Para o salário maternidade, para seguradas de que tratam o inciso tal e tal, 10 contribuições. Então, alguém, por exemplo, que é um contribuinte individual, que é um autônomo, precisa ter 10 contribuições para ter direito de receber o salário maternidade, salvo se for empregada doméstica, tá certo? Então, a gente acaba tendo essas carências, né, como necessárias à manutenção deste equilíbrio. Retornando ao slide, a gente já vai verificar o seguinte, né? Então, vejam só, período de graça. Período de graça tem dois sentidos essa palavra aqui. Primeiro, porque é de graça, sabe? É algo gratuito. Não pode falar de grátis, tá? De grátis não existe. Ou é de graça ou é gratuito, né? Ou grátis, tá certo?
Então, o período de graça é um período no qual ele se comporta como uma exceção ao caráter contributivo. Ou seja, situações em que a pessoa, ela mesmo sem estar contribuindo para o INSS, ela tem direito aos benefícios. E aqui é muito importante, porque pode ter, de repente, pessoas que não estão mais trabalhando, que foram demitidas, mas não sabem que ainda tem 12 meses de cobertura securitária do INSS. Então, se ela estiver lá no 11º mês, 12º mês, que foi demitida, né, não está mais trabalhando, mas ela sofreu um acidente ou apareceu alguma doença, ela pode ir lá no INSS e requerer seu benefício. Temos ainda, por exemplo, enquanto a pessoa estiver recebendo o benefício do INSS, ela está no período de graça, ela está nesse período de cobertura, tá certo? Eu falei que tinha dois sentidos, né? O primeiro é o período de graça, porque não paga nada, mas também tem um período de graça, no sentido de ele estar na graça, né? De ele estar numa situação diferenciada, especial, em virtude de, mesmo sem estar pagando, ter aquela cobertura. Então, até 12 meses, quando aqueles que deixaram de pagar o benefício ao INSS sejam contribuintes individuais, aqueles que trabalham, né? Ou os facultativos, ou mesmo aqueles que eram obrigatórios, que é o caso dos empregados. Até 12 meses após o livramento, então após a reclusão, né? Então ela já retornou ao trabalho ou saiu da prisão, era segurada já, né? Quando foi presa e saiu da prisão, não está mais trabalhando, mas tem 12 meses ainda de cobertura. E até 6 meses após cessar a contribuição para o facultativo. Então tem até 6 meses. O que é o facultativo? Alguém a partir de 16 anos que tem interesse em começar a contribuir para o INSS, mas ele não é obrigatório, porque não trabalha, não tem uma atividade remunerada e tudo mais. Mas ele pode contribuir se quiser, tá joia? Todos esses são elementos importantes que compõem um sistema, né, que objetiva ao máximo, né, aquela base, aquele que a gente comentou lá, o bem-estar social, né, a justiça social e tudo mais. Vamos ao próximo slide. E a gente vai então, na verdade, até em razão do horário, eu vou só comentar com vocês a respeito desta circunstância da atividade. Vejam só, eu tinha pedido lá, né, para se reunir em grupos, para vocês refletirem e depois responderem o seguinte: 3 meses depois de passar o período de graça, acaso a pessoa volte a contribuir ao INSS, haverá carência para usufruir os benefícios previdenciários? Por quê? A resposta está no artigo 24, parágrafo único da Lei 8.213 de 1991, que diz o seguinte: deve ser pago 1/3, tá? Pelo menos nessas circunstâncias, daquele período de carência do benefício que se pretende. Então, por exemplo, a pessoa que quer receber lá o auxílio-doença, a gente viu no artigo 25 da Lei 8.213 que o auxílio-doença pressupõe ter pelo menos 12 contribuições, né? Mas a pessoa foi segurada, né? Aí passou o período de graça, ela trabalhava, era empregada, aí foi demitida ou pediu demissão e parou de trabalhar. Acabou o período de graça de 12 meses. Então ela não é mais segurada, não tem mais a cobertura do INSS. E agora? E se ela começar a trabalhar de novo e tiver um problema na sequência? Ela vai ter que cumprir uma nova carência na íntegra? Não. Esse artigo 24, parágrafo único, diz que esta carência ela será reduzida em 1/3. Aliás, para 1/3, tá certo? Então, ao invés de cumprir para uma aposentadoria lá, vamos supor, ao invés de cumprir 180 contribuições, precisaria cumprir, por exemplo, 60 contribuições, 5 anos, tá certo? Porque cada contribuição se refere a 1 mês, tá joia? Vamos ao próximo slide, e eu vou trazer para vocês sobre os segurados. Isso aqui é para entender quem é o segurado facultativo, quem é obrigatório, né? Então, o segurado obrigatório são todos aqueles que têm uma atividade, né, econômica remunerada. Então, esses são os obrigatórios. Então, os empregados, inclusive o doméstico, né, ou o comum, né, o não doméstico, o contribuinte individual, que é, por exemplo, o autônomo, né, ou aquela pessoa que é equiparada, o empresário, né, o sócio administrador, por exemplo, ele é um contribuinte individual, aqueles que trabalham de maneira avulsa, o segurado especial, que é o trabalhador rural, por exemplo, todos eles são segurados obrigatórios, devem contribuir sempre mensalmente ao INSS. E o segurado facultativo?
Aqueles que, por exemplo, são os maiores de 16 anos e não remunerados, pode ter, sei lá, 30, 40 anos, mas se não for remunerado, pode contribuir. As donas de casa, o síndico, né, não remunerado, o estagiário, o estudante, todos esses, né, que tenham mais de 16 anos, podem vir a contribuir para o sistema do INSS. E aí vem duas perguntas. A manutenção da qualidade de segurado, né? Precisa estar pagando? Não basta estar trabalhando? Como que funciona isso? O artigo 15 da Lei 8.213 de 1991 diz o seguinte, que enquanto a pessoa estiver recebendo o benefício do INSS, ela continua como segurada. Até 12 meses após deixar, então, deixar de pagar ou deixar de receber o benefício do INSS, continua como segurada, né? Até 12 meses após o livramento da prisão e também até 6 meses após cessar a contribuição do facultativo. Então, a perda da qualidade de segurado vai ocorrer quando tiver já terminado o período de graça, tá certo? Nessas circunstâncias, acaba, portanto, a situação da qualidade de segurado. Não mais poderá ter direito, e nem os dependentes, aos benefícios do INSS. E quem são esses dependentes, né? Dependentes, gente, são todos aqueles que têm alguma circunstância econômica, tá certo? Então, a gente tem uma dependência econômico-financeira. E aí, algumas são as opções. Como, por exemplo, cônjuge. Quem é cônjuge? O marido, o esposo ou a esposa, né? O marido ou a mulher. Os pais, os irmãos. Temos ainda o seguinte, de que essa dependência, a mais próxima, exclui o direito da mais remota. Vejam, vamos refletir, né? Imagine que tenha lá, morando numa mesma casa, por exemplo, o cônjuge, né? Quem trabalha é só a mulher, né? Por exemplo. Então, tem lá o cônjuge, que é dependente da mulher, por algum problema de saúde, por exemplo, ou simplesmente porque fica em casa. Tem os filhos, né, que são dependentes, os pais também moram lá, nenhum deles tem renda. Então, todos esses são dependentes, tá certo? Porém, para receber os benefícios como dependentes, quais são os benefícios dependentes? Auxílio reclusão, né, quando preencher os requisitos da lei, ou então a pensão por morte. Para receber, sempre vai ter que se averiguar quem é de primeira classe, segunda classe ou terceira classe. Porque a primeira classe exclui as demais. Então, se o cônjuge, né, tiver direito então, de receber o cônjuge, os filhos, os pais ou os irmãos não vão receber, né, porque vai ficar primeiro com cônjuge e filhos, tá joia? E ali a gente tinha uma pergunta, né, voltando àquele slide, tinha uma perguntinha lá no final que é o seguinte, essa dependência econômica que a gente comentou, né, ela é presumida, tá? Ela é presumida em apenas uma classe, essa daqui, ó, primeira classe. Se pressupõe que o núcleo familiar mais básico, né, então o esposo, a esposa e os filhos, eles têm aqui então uma dependência presumida. Já no caso dos pais, no caso dos irmãos, etc., nesse caso então deverá haver comprovação, juntando documentos de que não tem rentabilidade, de repente comprovantes de problemas de saúde, outras coisas mais. Declaração do imposto de renda, né, do segurado, onde ele coloca lá como dependente essas pessoas, etc. E se for ex-esposa, né? Bom, se for ex-esposa, aí deverá então fazer a prova também, tá certo? De que ainda há uma dependência econômica então do ex-marido. Ex-esposa ou ex-esposo, tanto faz, tá certo? Então, com isso, a gente conclui os slides pertinentes à aula de hoje, né, referente então a esse conteúdo. Vamos agora ao momento de perguntas. Se tiver alguma perguntinha, a gente já pode responder, ou senão a gente já se encaminha para o final da aula. Vitória da Conquista, lá na Bahia, encaminha o seguinte. Depois dessas mudanças, o aluno George pergunta se o atestado médico, que antes era de apenas 15 dias, passou para 30 dias para o empregado segurado. Isso é algo que a gente vai comentar na aula da semana que vem, porque a gente está num problema bastante delicado, né? Nós tivemos uma determinada lei, essa lei acabou tendo algumas mudanças, principalmente da parte de aposentadoria. Aí foi rejeitada, passou a ter uma medida provisória e está nisso agora, né? Então, é um ano de muitas mudanças.
No que se refere especificamente ao auxílio-doença, precisou sair de 15 dias, né, e foi isso que agora está na lei, e passar para 30 dias de afastamento, para que, então, a partir daí, o INSS passe a custear. Antes era 15 dias, o empregador custeava, mais de 15, o 16º, em diante já ia para o INSS, agora é a partir do 30º. Palmas, no Tocantins. Professor, eu posso fazer uma CAT vários dias após o acidente? Quando não é possível fazer no primeiro dia útil? Sim, pode fazer, né? Porque o importante é realmente comunicar o acidente do trabalho, mas os prazos da lei, a gente viu ali, primeiro dia útil para acidentes comuns, né? Ou imediatamente em caso de morte, mas pode ser feito depois também, tá? Vamos verificar se tem alguma outra pergunta. Bom, não tendo mais perguntas, vamos ao último slide, onde eu vou deixar uma mensagem para vocês, de hoje é de Henry Ford, que diz o seguinte: se você pensar que pode ou que não pode, nos dois casos você terá razão. Então, minha gente, pensem positivo, acreditem que é possível, tá certo? E certamente vocês terão todo sucesso. Muito obrigado pela participação de vocês, né, pela presença, tá certo? Semana que vem teremos uma nova atividade, uma nova aula, aí já a aula inteira já com o professor, onde a gente vai poder explicar muito melhor todo o conteúdo, tá joia? Um grande abraço a todos, uma ótima semana, um abraço aos seus pais, pelo Dia dos Pais que está por vir aí, tá certo? E até semana que vem. Um abraço.